Pós-jogo, seleção brasileira contra Marrocos, e a verdade é que a gente não jogou nada, tá? Se Rafinha tá de um lado, eu tô do outro. E o Brasil entrou em campo dormindo contra a seleção do Marrocos, uma seleção forte que vem jogando muito, estava invicta há muito tempo, tá? Por sinal, o Brasil é o sexto no ranking mundial de seleções e o Marrocos é o sétimo. E a verdade é que a gente entrou em campo dormindo, sem jogar nada. Vamos definir por setores. A zaga tava mal, o meio-campo tava mal, o ataque tava mal. Ninguém tava conseguindo segurar a bola, Paquetá errando muitos passes, a defesa tava dormindo. Os nossos dois volantes do início do jogo estavam completamente perdidos, tá? Casemiro e Bruno Guimarães ali não jogando nada, essa foi a verdade. E no começo do jogo acontece a lógica. A gente toma um gol. E a gente toma um golaço pro Marrocos, tá? Se não tivesse tido gols mais bonitos na Copa, tá? Eu considero aquele gol de trivela dos Estados Unidos ontem mais bonito do que esse seria o gol mais bonito que teria acontecido na Copa do Mundo até agora. Então a seleção brasileira começa jogando muito mal. E aí a gente vai pro segundo tempo no 1-1, porque o Vini Júnior ali pro final do primeiro tempo ele faz um gol numa jogada quase que individual, porque o Bruno Guimarães dá um passe pra ele quase que uma tijolada, né, se livrando da bola. Vini Júnior vai, corta pra fora e bate e faz o gol. Um belo de um gol, tá? É verdade. O goleiro nem viu a cor da bola, não deu nem tempo de jogar a luva. Mas a verdade é que o Vini, mais uma vez, decepcionou no restante do jogo todo. Se a seleção entrou em campo dormindo, sem jogar nada, teve que correr atrás do resultado, fazendo um gol do Vini Júnior, a gente espera que ele vá atrás e faça os próximos gols, ou que pelo menos ele participe das próximas jogadas que possam acontecer gols. Mas no primeiro tempo, no ataque só deu ele estava jogando sozinho, não jogou tão bem assim, né? Teve o lance do gol, onde resolveu, fez o que a gente precisava dele, fez o gol, e depois no segundo tempo ele morreu, ele sumiu em campo, assim como qualquer outro jogador do ataque da seleção brasileira, tá? Depois o Ancelotti colocou o Luiz Henrique no segundo tempo. Ele não volta para o segundo tempo já com o Luiz Henrique em campo, o que eu acho um erro. Mas o maior erro de todos, e aqui é o ponto central do jogo, é a gente ainda ter que olhar para a seleção titular, para a escalação titular da seleção brasileira, e a gente ter que ver o nome do Rafinha lá. Eu cansei, eu falo do Rafinha jogando futebol na seleção brasileira e que ele não joga nada na seleção brasileira já fazem 4 anos. Desde a Copa de 2022, quando a gente foi eliminado, naquela sexta-feira contra a Croácia, né? E desde aquele jogo, desde antes daquele jogo, já dava pra notar que o Rafinha ele era frouxo jogando na seleção brasileira. Ele era covarde, ele não tinha coragem de pegar a bola e ir pra cima. E mais uma vez ele mostra isso pra gente hoje. Toda bola que chegava no Rafinha era uma jogada perdida, toda bola que chegava no Rafinha era uma jogada que morria nos pés dele, ou ele perdia a bola, ou ela ia pra lateral, ia pra escanteio, ele nunca conseguia concluir uma jogada. Numa dividida ele sempre perdia, ele sempre tava no chão, ou ele sempre ficava pra trás, ele sempre perdia a bola. A gente nunca conseguia dar uma sequência de jogada na jogada saindo dos pés do Rafinha. Essa é a verdade. Depois o Ancelotti coloca o Luiz Henrique, tira o Igor Thiago, que também não estava bem no jogo, errou muito, tá? Perdeu 2 chances na cara do gol, assim, inexplicáveis, tudo no primeiro tempo, né? As bolas que ele pegou, ele atrasou as jogadas, ele não conseguiu resolver nada, assim, o que um atacante deveria fazer. Pegar a bola na frente do gol, bater pro gol e fazer o gol. Ele não conseguiu, ele errou tudo, né? A maioria das bolas foi chutadas em cima do goleiro. Coisa que provavelmente não aconteceria se a gente tivesse o Endrick no campo no lugar dele. Mas voltando a falar do Rafinha, o Rafinha ele não tem força nas jogadas, ele não tem vontade, ele não mostra coragem. Totalmente diferente do que ele falou na entrevista dele ali, 2 dias atrás, que ele pode não jogar tão bem todos os jogos, mas vontade em campo não ia faltar, né? E faltou, mais uma vez faltou, e não é a primeira vez. Rafinha mais uma vez não joga bem na seleção brasileira, não como ele joga no Barcelona, né? Se ele jogasse pelo menos 50% do que ele joga no Barcelona, com a camisa da seleção, já estava melhor. Me estendi demais no Rafinha, não joga nada, inexplicável a titularidade absoluta dele, já desde muitos jogos, né? Agora a gente vai pro Igor Thiago, que, assim, não tem condição de ser o titular. O problema é que o Ancelotti não vai colocar o Igor Thiago de titular no próximo jogo. Vai colocar o Matheus Cunha, que entrou depois em campo e também não ajudou em nada. Recebeu a camisa 9, a gente sabe que ele não joga de 9, não deveria estar com essa camisa, deveria receber outro número, porque não faz sentido. É um cara que não faz gol, é um cara que no meio campo também não tem participado e articulado bem as jogadas, não tá jogando tão bem assim. Eu critico muito o Paquetá, não gosto do jogo dele, ele também não joga bem na seleção, mas jogou melhor hoje do que o Matheus Cunha. E aí a gente vê um Ancelotti que parece que tá com medo, né? Um técnico que ele tá morrendo abraçado com aqueles titulares de segurança, que é a galera que não joga nada, todas as vezes, que sempre joga pra empatar, basicamente, no máximo. O empate é o máximo que esse time consegue entregar, né, com esses jogadores que a gente tá vendo em campo, começando de titular. E aí parece que ele tem medo de dar espaço pra nova geração, pra quem tá pedindo passagem. Ryan joga melhor do que Rafinha no ataque, Endrick joga melhor do que Igor Thiago no ataque, e aí a gente pode articular ali esses dois junto com o Vini Júnior na ponta, pelo menos pra começar o jogo, e depois pense em substituir o Vini Júnior por algum outro que possa dar algum resultado um pouco melhor, trocar algumas posições, fazer uma inversão, talvez, sei, deixar o Rafinha de fora, tem que ficar de fora, e o Vini Júnior
tentar articular um pouco melhor, cair mais pra dentro. Qualquer coisa que faça ele jogar mais e faça esses outros jogadores também aparecerem mais. Tá? Gabriel Martinelli, que seria o titular imediato do Vini Júnior, não pode entrar no lugar do Vini Júnior, porque joga muito menos do que o Vini, do que o Rafinha, do que o Endrick, do Igor Thiago, joga muito menos do que todos esses. Então a gente tem um baita de um problema na seleção brasileira. Esse é o diagnóstico do pós-jogo, de 1-1. Tá? Da estreia da seleção brasileira contra o Marrocos na Copa do Mundo. A gente tem um grande problema no ataque. A gente tem algumas dificuldades no meio-campo, onde Danilo não pode ser reserva do Bruno Guimarães ou do Casemiro, por exemplo. Tá? Gosto muito do Casemiro, mas hoje não foi bem. Não foi bem. Daria uma segunda chance de titular no segundo jogo. Se não for bem de novo, tem que sair. Tem que sair. Copa do Mundo é um torneio muito curto pra você morrer abraçado com quem não tá entregando nada. Tá? Essa é a verdade. Infelizmente, hoje foi um jogo cansativo, porque a seleção mais uma vez não entrega nada em campo. A gente chega, começa a assistir o jogo com uma grande expectativa e ela nunca é suprida. Por quê? Porque a seleção nunca consegue entregar. A gente não sabe quando o Neymar vai estar apto pra jogar, só que a gente tem material humano no banco de reserva pra fazer a diferença, que seria com esses jogadores todos que eu pontuei que não entram, que o Ancelotti não tem coragem de colocar em campo. Precisa começar a ter a coragem, senão não vai dar certo, a gente não vai ganhar. A gente não vai se a gente pegar qualquer seleção com maior qualidade que o Marrocos hoje na Copa do Mundo, a gente vai perder o jogo. Tá escrito, isso a gente vai perder. Os Estados Unidos ontem golearam o Paraguai. Aí a gente pode colocar, pô, o Marrocos é bem melhor que o Paraguai, tudo bem. Só que os Estados Unidos mostrou uma postura em campo que o Brasil não consegue demonstrar. E eu nem tô falando de seleções mais fortes. Tô falando dos Estados Unidos que a gente zoa os caras porque eles nem jogam futebol de verdade, né? Eles jogam futebol americano, nem é a especialidade deles. E eles mostraram uma postura muito mais forte, muito mais firme do que a seleção brasileira. Então por hoje é isso, pós-jogo Brasil contra Marrocos. Essa é a nossa estreia um pouco decepcionante, né? Na estreia da Copa do Mundo, mas a gente espera que o próximo jogo, na sexta-feira que vem, seja um jogo melhor contra o Haiti. Não é uma seleção tão forte assim, né? Então, o esperado é que a gente ganhe com facilidade. Tá? O Haiti joga daqui a 20 minutos, tá? Contra a Escócia. É outro confronto do mesmo grupo do Brasil. É interessante a gente analisar como eles vão jogar, mas a gente não espera que sejam seleções fortes e que vão dar trabalho pra gente. Infelizmente, o Brasil não vem demonstrando ser uma seleção forte também, então não dá pra ter muita segurança no time que a gente tá vendo jogar em campo, infelizmente. É isso, pessoal. Para o jogo de hoje, se inscreve no canal, curte, comenta e compartilha com quem também tem essa indignação com a seleção brasileira. Valeu!